Fala, Joe! Vamos lá então, classificaçãozinha de uma fração, ok? Como é que a gente pode classificar uma fração? Classificação das frações, ela pode ser de três formas, tá? A fração própria, imprópria e aparente. Como é que a gente sabe qual que é cada uma dessas aqui? Eu vou tentar dar uma explicada, que é o seguinte, tá? A fração que é própria, a gente fala que uma fração é própria quando ela é utilizada de uma forma própria. Quando nós se referimos à palavra fração, a gente sempre está se referindo a uma parte de alguma coisa, né? Por exemplo, se eu falar para você, olha, me dá uma fração dessa sua barra de chocolate, você na sua cabeça está imaginando um pedaço da barra, né, uma quantidade menor que a barra toda. Ah, um quadradinho, dois, três, enfim. Você imagina isso. Quando nós estamos utilizando a fração nesse formato, a gente fala que a fração ela é própria. Então, uma fração que é dita própria é uma fração que representa uma parte menor que o nosso todo. No caso, a barra de chocolate é o nosso todo. Então, é menor que aquilo. Se fosse uma pizza, é menor que aquilo. Se fosse, sei lá, uma quantidade em dinheiro, é menor que aquela quantidade que eu tenho. Ok? Já a imprópria, ela vai representar uma quantidade maior que o que eu tenho, né? Por exemplo, se eu falo para você assim, olha, qual que é a sua altura? E você fala assim, ó, a minha altura é 1,5 m, né? Puxa vida, 1,5 m é mais que 1 m. É 1 m mais a metade de outro metro, né? Então esse tipo de fração a gente chama de fração imprópria, ok? E para finalizar, a fração aparente. A fração aparente é aquela fração que, como o nome já diz, né, ele aparenta ser uma fração, mas na verdade é um número inteiro. Não é um pedaço de alguma coisa, é aquela coisa inteira, né, aquela coisa toda. Então, vamos representar aqui o que é uma fração própria, né? Eu vou escrever aqui. Então, o que é uma fração própria? Né? Então, aquela fração, né, que representa... Opa, tá meio grande aqui essas isso aqui para ficar legal, né? Aquela fração que representa uma parte menor que um inteiro. Beleza? Então representa uma parte menor que um inteiro. Como assim, professor? Então vamos colocar aqui uns exemplos, né? Vamos fazer um vermelho aqui para ser mais gritante. Então o que é uma fração própria? Aquela fração que representa uma parte menor que um inteiro. Como que a gente pode ter alguns exemplos aqui, né? Uma própria fração que eu usei no vídeo passado, né? 2/3, né? Eu peguei o meu inteiro, eu dividi ele em 3 partes, não é isso? E peguei duas partes, né? Peguei uma, desenho, tá bom, duas, tá? Faz de conta aqui que tá bem pintadinho. Então, essa fração é 2/3, né? Outra fração, prof. Vamos lá. Pegar uma aqui, sei lá, 1/4, né? A fração, eita, feio pra caramba. Vou pegar aqui tentar dar uma melhorada aqui. 1/4, colocar o ponto e vírgula para separar. 1/4, né? Então eu peguei o meu inteiro pode ser, sei lá, fazer aqui um quadrado, dividi ele em 4 partes e peguei somente uma parte, né? Peguei uma partezinha só, estou pegando 1/4, tá? Em todas essas frações acontece uma coisa, que é o que? A consequência de uma fração ser própria é que o meu numerador ele acaba sendo menor que o meu denominador. Então isso aqui é uma consequência disso, uma propriedade, enfim, né? O meu numerador, que é o que está em cima, né? O numerador, ele é menor que o meu denominador. Nem você vai caber aqui. Denominador. Acabou aqui mesmo. Denominador. Meu numerador ele é menor. Então a boquinha, né? A boquinha pro maior. Então meu numerador é menor que o meu denominador. O contrário vai acontecer então nas frações que são impróprias, né? Vai acontecer o contrário. O meu número que está em cima é maior que o número que está embaixo, né? Então aqui eu tenho 3/2. O que isso quer dizer, Creuso? Que fração é essa? Como é que eu dividi em 2 e peguei 3? De fato,
você tem o seu inteiro, você dividiu ele em duas partes, né? E quantas partes você pegou? Você pegou 3. Então aqui tenho uma parte, pô, tô fazendo azulzinho, mudou, ó. Aqui eu peguei uma parte, aqui eu peguei outra parte, e eu vou ter que desenhar um outro, né? Então, um outro inteiro, que eu também vou dividir no meio e vou pegar outra parte, tá? Então, pronto, agora eu peguei 3 partes. Peguei 3 partes das duas, tá? Então, esse tipo de fração a gente chama de fração imprópria. Então, basta aqui, né? Vamos colocar outro exemplo aqui. Oi. Ponto e vírgula aqui para separar, sei lá, 5 quartos. Né? O que isso quer dizer? A gente tem o nosso inteiro aqui, aproveitando aquele ali, né? Ó, temos o nosso inteiro, vamos dividir ele em 4 partes. Mas vamos pegar quantas dessas partes? Vou pegar uma. Eita! Vou pegar aqui azulzinho, tá? Vou fazer azul. Pegamos, faz de conta que eu dividi igual ali, né? Aqui não tá muito proporcional não. 2, 3. Pô, peguei só 4 aqui, prof. Então, beleza. Então, vou fazer um outro inteiro. Tá? Dividir em 4 partes e pegar mais uma parte aqui. Pronto. Quando eu somo essa parte mais essa, representa essa fração 5 quartos. E qual que é a consequência disso? Contrário, né? Agora o meu numerador, eu vou abreviar, tá? Vou colocar num. O meu numerador agora ele é maior que o meu denominador. Tá? Sempre que o meu numerador for maior que o meu denominador, eu tenho uma fração imprópria. Beleza? E para fechar, eu tenho a minha fração, que ela é aparente, como eu já falei. Aparenta ser uma fração, mas não é. Por exemplo, né? Se eu tenho isso daqui, 3 terços. Puxa vida, 3 terços. O que isso quer dizer? Eu peguei meu inteiro, dividi em 3 partes e peguei as 3. 1, 2, 3. Ora, se eu dividir em 3 e peguei as 3, eu peguei o meu inteiro, peguei tudo, né? Então essa fração, ela é igual a 1 inteiro. Tá aqui, tá? Eu posso ter uma outra situação, por exemplo, sei lá, 4 meios. Você pode achar que é uma imprópria, né? Mas veja bem, se você tem um inteiro, né? Tá aqui, vou fazer meu inteiro aqui. Vou dividir ele em 2 partes e vou pegar 4. Então, 1, 2. Tá mal pintado mesmo, tá? Bom, mas é 4, só peguei 2. Então, eu tenho que pegar o outro inteiro, dividir em 2 partes. E agora sim, peguei 4 partes das duas. Puxa vida, peguei 4, então o que é que acabou? Se esse cara é um inteiro e esse aqui é um inteiro, eu estou somando eles, eu acabei pegando 2 inteiros. Perceba que na fração aparente eu consigo fazer essa divisão. E o meu resultado da fração é a divisão do numerador pelo denominador, né? Então 3 dividido para 3 é 1. 4 dividido para 2 é 2. Então isso aqui representa 2 inteiros. Perceba que a própria fração, o sinal de divisão é uma fração, né? Ó, você tem esse tracinho que é esse aqui, as bolinhas que significam o número de cima e o número de baixo, ou seja, o numerador e o denominador, tá? Então, em matemática, quando eu estou falando em quociente, eu estou falando numa divisão. Quando eu estou falando em fração, eu estou falando numa divisão. Quando eu estou falando em razão, estou trabalhando com uma fração, tá? Então, importante a gente saber isso. Isso aqui também tem uma consequência, né? Quem sabe aí a consequência? Essa consequência é que o meu numerador, ele é múltiplo do denominador. Ele é múltiplo, tá? Ele é múltiplo do denominador. Abrevia lá. Beleza? Então, é importante isso. Então, dá aquela repassada marota, né? Própria representa um número menor que o inteiro. O meu numerador é menor que o denominador. Imprópria representa uma quantidade maior que o inteiro, né? Então, o meu numerador é maior que o denominador. E por fim, aparenta ser uma fração, mas não é. Acaba sendo um número inteiro. Legal, rapaziada? Então a ideia é essa, né? Vamos fazer aqui uma atividadezinha aqui para ver se
O negócio concatenou. Beleza? Vamos lá então. A ideia aqui é a gente classificar, dizer quais dessas frações são próprias e quais são impróprias. Beleza? Então vamos catar aqui as próprias. Quais são próprias? 5 nono é próprio? É. Eu dividi em 9, peguei 5, peguei menos que a minha quantidade total. Então, 5 nonos é própria. Vamos ver se 3 meios. 3 meios é própria? Não, né, professor? 3 meios é imprópria, até o exemplo que o professor usa lá. Né? Então é imprópria, porque eu dividi em 2 e peguei 3. Basicamente isso aqui é 1,5, né? A gente vai ver depois, quando a gente estudar os números mistos, né? 9 terços. Você pode dizer, olha, 9 terços é imprópria. Porém, se você pegar 9 e dividir para 3, não vai dar 3 inteiros? Não é verdade? Então ela é aparente. Essa fração aqui, ela é aparente. Tá? Aparente. Ela é aparente. 1/6 é o quê? 1/6 é própria, porque representa um número menor que o inteiro, né? Dividi em 6, peguei só uma. Tá? 7/4. Opa, ela é imprópria. Dividi em 4, peguei 7, peguei mais que o inteiro. 5 terços. Imprópria também. 5 não dá de dividir para 3, né? Ela é imprópria. 5/17, ela é própria. Se eu divido em 17 partes e pego só 5, eu não peguei tudo, né? Então ela é própria, tá? Por fim, vamos lá. 10/13 continua sendo própria, né? E 9/8, ó, numerador maior que denominador, não dá de dividir, então ela é imprópria. Beleza, rapaziada? Se puder deixar um like som aí, ajuda o prof. E a ideia aqui é que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre essa questão das classificações das frações, né? Isso aqui vai ser um pouquinho mais importante à frente, quando a gente vai trabalhando com o número misto. Beleza, rapaziada? Valeu, abração do Creus, até a próxima aulinha.